Vamos lá, Rayane. Associe características e as funções para as seguintes moléculas: 1. Nucleotídeo. 2. Nucleosídeo. 3. DNA. E 4. RNA. Deoxoadenosina é um nucleotídeo, nucleosídeo, DNA ou RNA? DNA. DNA, número 1. Molécula formada por uma cadeia nucleotídeo. Número 2, nucleosídeo. Deixa eu voltar aqui que acabou. Fita complementar e antiparalela. Quando se fala de fita complementares, é uma fita do lado da outra. Qual material genético tem uma fita do lado da outra? DNA. DNA. Composto por nucleotídeo AUCG. Tem uma letrinha diferente ali. Essa letrinha diferente significa o quê? É o RNA. RNA. Porque se for DNA, seria ATCG. No RNA, a timina é substituída pela uracila. Ligação fosfodiéster são responsáveis pela associação entre eles. Nucleotídeos. Nucleotídeo. Ponte de hidrogênio estabilizam a molécula. Isso aí é um pouco difícil para entender, mas é nucleotídeo também. Molécula formada por duas cadeias de nucleotídeos. Isso aí eu tô na dúvida. Então, esse 2 aí eu também associaria ao DNA. DNA mesmo. Olha só, o DNA possui uma estrutura de dupla hélice com as duas cadeias de nucleotídeos enroladas, uma na outra, unidas por ponte de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Deixa eu te mostrar uma imagem aqui que é bem bonitinha, que pode te ajudar na hora de desenhar alguma coisa na prova. Daqui a pouco eu te mostro que está demorando para carregar. Deoxoadenosina 5-fosfato é o quê? Desoxiadenosina 5-fosfato. Tem uma estrutura, né, que é um conceito dentro da biologia molecular, que é qual o sentido da vida? 5-3, que é o sentido do nucleotídeo, né, DNA. Molécula constituída por desoxirribonucleico. Isso aqui é fácil. Desoxirribonucleico é DNA. Responsável pela transmissão de informação genética contida no núcleo para o citoplasma. Esse é fácil. É uma mensagem que é transmitida. RNA. RNA mensageiro. Essas coisinhas assim costumam cair em prova. Parece bobeira, mas é bom a gente ir treinando. E assim, são coisinhas, né, pouca que uma coisa pode ser confundida muito rapidamente por Pode, outra. na hora da prova, você ficar nervosa e não sabe, né? A diferença. Se for numa AD, você vai lá e consulta. Mas numa AP, você não tem como consultar. Não deveria ter como consultar também. Às vezes tem gente que entra no grupo e pergunta, mas não deve fazer isso. Porque não sabe se tem algum mediador no grupo para identificar se você está colando ou não. Então, quando eu estava na graduação, eu vi uma cena que me fez nunca querer colar. Uma menina estava com um livro na perna e a prova na mesa, e
mediadora passou pro lado dela e viu que ela estava colando. Ela humilhou a mulher, rasgou a folha em vários pedaços e humilhou a garota. A menina chorou. Foi lá no coordenador da disciplina, reclamou da humilhação que a mediadora fez e deu uma prova para a menina fazer. Faltava menos de uma hora para acabar a prova. A menina teve que se virar e fazer aquela prova sozinha num tempo menor. O professor foi até bonzinho com ela, porque o certo seria zerar a prova dela, mas ele ainda permitiu que ela fizesse a prova. Mas também se certificaram que ela não tinha nenhum tipo de ajuda. Questão 2. O RNA é uma molécula de ácido nucleico que desempenha importantes papéis em diferentes processos biológicos. Liste 3 tipos de RNA especificando a função principal de cada um dentro da célula. Um deles a gente falou aqui. RNA mensageiro, RNA mensageiro, RNA transportador e qual outro RNA? Ribossomial. Cada um tem uma função, porque o RNA é uma molécula pequena, então ele consegue atravessar regiões que o DNA não consegue. Então o RNA ribossomial é uma molécula que ajuda a sintetização de um DNA. O RNA mensageiro é uma mensagem para que uma molécula execute uma função. Então ele é pequenininho e ele transporta um pedaço de uma molécula de um lado para o outro. O de transmissão é mais ou menos a mesma coisa. Ele transmite um sinal para executar uma ação. Você entendeu mais ou menos? Entendi. Tá. Número 3. Mutação e recombinação constituem as duas principais causas da variabilidade existente entre os indivíduos de uma população. Com base nessa afirmação, discuta a contribuição dos processos de mutação e recombinação na variabilidade genética. Olha só, você sabe o que é mutação? Rayane? Oi. Você sabe o que é mutação? Então, eu associaria mutação com algo que transformou. Sofreu alguma transformação. Mas Na eu verdade, acredito que você não não seria está isso. errada, não. Você está vendo essa sequência aqui de bases nitrogenadas? Sim. Imagine que isso aqui seja uma sequência de DNA. A, Uhum. T, C, G. Então, tem uma sequência de AT, CG, CG, AT. Sempre o A está ligado ao T e o C está ligado ao G. Mas pode ser que aconteça um erro em que a sequência esteja ATCG, GCTA. Esse G nunca pode estar ligado ao C, ao outro G. Sempre tem que ter um C ligado a ele. Mas pode ter acontecido algum erro na transcrição da proteína e essa letra foi alterada. Só o fato de alterar uma letra causa uma mutação e esse gene se transforma em outro gene. Se ocorreu um erro no processo de sintetização de alguma proteína, de algum gene, mudando a sequência das cadeias da base nitrogenada, pode criar um outro gene e esse gene pode ajudar ou prejudicar aquele indivíduo. Por exemplo, quando a gente estava no processo de migração para fora da África, as pessoas que conseguiram produzir filhos com olhos mais claros conseguiram essas pessoas se adaptaram melhor ao ambiente europeu do que ao ambiente africano. Você sabe por quê? Por causa da característica da cor dos olhos? Não, é por causa da característica do ambiente. O ambiente, ele seleciona características específicas dentro do indivíduo. Então, em locais com pouca iluminação, com pouca incidência solar, a maioria da população tem olhos claros. É muito raro você ver um dia ensolarado na Europa.
porque o Sol não bate na Europa em 3 meses específicos, que equivale ao mês de final da primavera e começo do verão. O verão tem 3 meses, 2 meses de verão, 1 mês de primavera, que é o final da primavera, e 2 meses de verão, que tem a temperatura mais elevada. Já o último mês de verão já é uma temperatura mais amena. Então, a incidência solar reduz. Então, em ambientes com incidência solar, só um momento. Voltei aqui. Então, em locais com incidência solar pouca, reduzida, você tem se a pessoa tiver os olhos claros, ela consegue enxergar melhor, porque tem pouca luz. Agora, em locais com incidência solar alta, como a África, a Ásia, pessoas que têm os olhos escuros conseguem enxergar melhor, tá? Porque o sol não incomoda tanto a vista. Então, essa mudança de cor é causada por uma mutação nas células dos olhos, que acabam sintetizando uma outra cor. Já a recombinação é quando um pedaço de um gene se liga a outro gene, causando uma mutação, e isso é como se fosse 2 genes, mas a mutação é uma estrutura na proteína. Recombinação é um pedaço de um gene com outro gene. Mutação é só uma estrutura, uma alteração molecular, química. Entendeu mais ou menos? Uhum. Se você quiser que eu vou, aqui, variabilidade genética. Isso aqui é muito importante. Tanto mutação quanto recombinação produzem variabilidade genética. A diferença é que a recombinação produz uma variabilidade genética maior, porque você recombina alguns genes. Imagine que você tem um mapa cromossômico. O mapa cromossômico apresenta os 23 genes que compõem as células reprodutoras. Cada cromossomo, 23 cromossomos, cada cromossomo tem um formato. Durante a divisão celular, pode ser que metade do cromossomo se desprenda e o cromossomo 3 acaba se ligando ao cromossomo 8. Então fica uma coisa disforme. Só que essa coisa disforme produz uma variabilidade genética, porque um pedacinho de um cromossomo pode se grudar e gerar o que a gente chama de crossing over. Você lembra disso? Lembro não. Crossing over? Ou permuta gênica? Deixa eu tentar achar um mapa cromossômico aqui para te mostrar, que eu não sei se eu coloquei no seu grupo ou no grupo de genética. Espera aí que eu já volto. Deixa eu tentar aqui pelo celular, que o computador tá travado. Imagine. Peraí, deixa eu ver se eu consigo achar aqui na internet, que é mais rápido do que dependendo do meu celular. Eu gosto de desenho, então vou pegar aqui no celular. Se você quiser pesquisar, cariótipo humano. Então, nesse cariótipo vai aparecer um mapa de todos os cromossomos das células reprodutoras. Estou tentando só gerar aqui, que minha internet está um pouco ruim. Então,
um braço do cromossomo acaba, na hora da divisão celular, um pedacinho sendo ligado a outro. Isso promove uma variabilidade genética muito grande. Isso pode conferir força, rapidez, melhora imunológica, pode conferir uma série de outras informações. Peraí. Achei uma imagem aqui bem legal. Deixa eu compartilhar com você. Me diz se você está vendo a imagem. Não tô, não. Agora tá carregando. Imagem. Nossa, que legal. Que às vezes aparece mais rápido para você do que para mim. Ah, agora sim, é isso aí que eu tô vendo. Vamos lá. Demora a carregar, não entendi. Deve ser um videozinho. Você está vendo essa imagem, não é o que eu estou querendo mostrar, mas você está vendo dois cromossomos, um azul e um vermelho. Às vezes, durante o processo reprodutório, acontece esse quiasma, crossing over. A formação de um quiasma, pode ser um quiasma grande, pode ser um quiasma pequeno. Isso gera uma recombinação. Essa recombinação pode aumentar a variabilidade genética. Entendeu? Isso é bom para a saúde humana, porque os seus cromossomos acabam adquirindo novas habilidades. E adquirindo novas habilidades, você acaba se tornando mais forte contra alguma determinada doença. Aqui. Quando a gente faz o bandeamento, por ELISA, por qualquer outro tipo de análise molecular, cada tracinho representado nesse mapinha é um gene. Só que às vezes, durante o processo reprodutor, é um cromossomo. Cada tracinho aqui é um cromossomo. Tá? Esses cromossomos não estão duplicados. Mas quando cada tracinho desse aqui, preto e branco, preto e branco, preto e branco, é um gene. O traço inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, é um cromossomo. Durante o processo reprodutório, um pedacinho desse cromossomo se liga a outro. Isso faz com que haja uma variabilidade genética durante o processo reprodutório, que isso se chama recombinação. A mudança das letrinhas durante o processo reprodutório é mutação. Mas quando um pedaço 1 se liga a um pedaço 3 para preencher o tamanho do cromossomo, isso é uma recombinação. Vou colocar esse link lá para vocês, porque é bem interessante esse site. Você entendeu essa parte? A diferença entre recombinação e mutação? Entendi. Deixa eu colocar lá no grupo, porque se vocês precisarem consultar mais sobre isso, vocês terão uma fonte alternativa de pesquisa. Que o que me fez entender muito os conteúdos do CEDERJ foi procurar um material além da apostila. Porque no começo eu achava que eu tinha que usar exclusivamente a apostila como base para estudar. Depois eu fui entender que somente a apostila pode ser,
não é o suficiente. Eu posso não entender a linguagem que quem elaborou a apostila escreveu, mas eu posso entender a linguagem de outro professor. Vamos lá, número 4. Durante o processo de replicação, são observadas a fita contínua líder e descontínua tardia. Sobre esse assunto, marque a alternativa correta. A fita contínua é como se fosse uma cópia. Imagine você se olhando no espelho e penteando o cabelo. Então, se você perceber que um lado do cabelo está diferente do outro, você vai igualar. Porque você tem a fita mestre. Você só está olhando a sua replicação da sua imagem. Mas quando se trata de replicação de material genético, você tem uma fita e a fita ao lado tem que ser igualzinha àquela fita. Então ela se copia, uma nasce primeiro, que é a líder, e a que nasce segundo é a tardia. Então ela tem a obrigação de copiar a líder. Ambas as fitas, polimerização de nucleotídeos acontece no sentido 5,3. Isso aí é certo. A polimerização dos nucleotídeos da fita líder é no sentido 5,3 e na fita tardia no sentido 3,5 da fita molde. Na fita líder, isso aqui eu tô na dúvida, eu acho que é isso. A letra A eu sei que está certa. Na fita líder, a polimerização de nucleotídeos é mais rápida, pois várias RNAs polimerases participam do processo. RNA polimerase, não sei se é esse funcional. Não. A letra A está errada. A letra B está certa. Se bem que a letra A, em ambas as fitas, a polimerização do nucleotídeo acontece no sentido 5,3. Não. A polimerização do nucleotídeo da fita líder é no sentido 5,3, na fita tardia 3,5, que é o contrário. A questão certa é essa aqui. Ó. Na fita líder, a polimerização do nucleotídeo é mais rápida, pois várias RNAs polimerases participam do processo. Não. Letra B, D de dado. A polimerização do nucleotídeo não tem uma direção. Tem sim. Letra E. A replicação ocorre utilizando apenas a fita líder, que é que contém informação genética do organismo. Não. A fita líder e a fita tardia se replicam ao mesmo tempo, só que uma copia a outra. Primeiro a fita líder é formada e depois a fita tardia se replica, copiando a disposição genética da fita líder. Tem um site que as pessoas não gostam, mas eu gosto, que chama Khan Academy. Não é cola, não é igual o Braille, não. É como se fosse uma aula explicada de vários conteúdos. Vou mandar o link para você. Braille, você não sabe quem está mandando a mensagem, mas esse Academy, eles contratam um time de pesquisadores para explicar um conteúdo e colocar lá no grupo. Lá no grupo não, lá no site. Questão 5. Sobre os nucleossomos, responda. Defina nucleossomos. Nucleossomos são organelas, né, que ajudam a estrutura do DNA durante um processo, uma etapa. Nucleossomos são unidades fundamentais de empacotamento do DNA nos eucariotos, composto por um segmento de DNA enrolado em torno de um núcleo de 8 proteínas chamadas de histonas. Eles funcionam como carretéis, que permitem que logo o DNA se enrole e se empacote, formando cromatina. Em última instância, os cromossomos tornando possíveis que o material genético caiba dentro da única célula.
você ter uma ideia, se você desempacotar cada uma das estonas, o DNA total de uma pessoa dá várias voltas no planeta Terra, você sabia? Não. O DNA, se você pegar todo o DNA de uma pessoa, todo, do corpo da pessoa, de todas as células, e desempacotar, você consegue dar várias voltas no planeta Terra, de tão grande que é a molécula de DNA. Então, para evitar que ela se quebre, é necessário ter uma estrutura que enrole o DNA e essa estrutura se enrola ao mesmo tempo. Imagina que você já viu alguém botando bob no cabelo? Já. Então, as estonas têm uma estrutura parecida com bobs, onde você enrola seu cabelo e durante um tempo seu cabelo pega aquele formato do bob. Só que no caso do DNA, as estonas servem para proteger o DNA e evitar qualquer tipo de alteração externa. Qual a constituição do nucleossomo? São proteínas chamadas de estonas. Elas funcionam como carretéis, permite que ao longo do DNA se enrole em pacote. Ó, praticamente isso. Qual a importância do nucleossomo? Evitar a degradação do DNA, né? Ao longo dos anos, o DNA se conserva porque ela tem um molde específico. Se você, imagina que você está fazendo um bolo e você quer um bolo padronizado, você vai usar diversas formas diferentes. Não, vou usar uma só. Um Você modelo vai só. usar ou uma só ou várias com o mesmo tamanho, para manter o mesmo padrão de produção. Se alguém te pede, se 10 pessoas diferentes te pedirem um bolo de 1 quilo, você não vai fazer um bolo com uma forma de 5 quilos. Você vai fazer um bolo com uma forma de 1 quilo ou de várias formas de 1 quilo para manter a quantidade. Ou então você vai fazer várias formas de meio quilo e vai juntar duas para chegar a um determinado tamanho e confeitar até chegar ao peso ideal que você quer. Mas tem que ter um padrão. E os nucleossomos são padrões em que as células se adaptaram a utilizar para que o DNA se mantenha íntegro por maior tempo possível. Tudo bem? Vamos lá. Letra número 6. A compactação do DNA é um processo de armazenamento importante que, ao mesmo tempo que contribui para o DNA se comportar dentro dos núcleos celulares, acabam por interferir na acessibilidade do DNA para os mais diversos processos biológicos. Qual a relação entre a compactação do DNA e a acessibilidade dos genes? Você tem noção? Não. Essa pergunta é um pouco mais difícil. Ó, tem um site bem legal que é Passei Direto, que tem várias ADs e APIs anteriores. Que antigamente a gente usava o Biopapo. Mas o Biopapo parou de ser atualizado. Mas o Passei Direto Eu é já atualizado procurei no dia de hoje. nele. É isso mesmo, porque eu já pesquisei algumas disciplinas lá no Biopapo e eu não achei. Assim, o máximo que eu achei lá era 2017. A Poliana parou de atualizar. Não sei se entraram com ação contra ela. Eu sei que teve uma disciplina em que a tutora proibiu a Poliana de divulgar os conteúdos dela. Só que eu Nossa. acho que não faz o menor sentido, não prejudica o CEDERJ em nada aquele site, só ajuda os alunos. Porque quando eu comecei, tinha o Yahoo Grupos. Então, todas as informações que estão no Biopapo foram tiradas de Yahoo Grupos e ninguém nunca soube. Só souberam depois que colocaram o Biopapo. Mas eu acho que o Biopapo não prejudica em nada o CEDERJ.
Só ajuda os Sim, alunos. se preocupou tanto com essa questão, mas não procurou reclamar, pedir um material mais atualizado para os alunos estarem estudando. Isso, eles não fazem isso, porque tem apostila que tem 15 anos de produção. E é a mesma coisa, É a cara. mesma Tem coisa. professor hoje em dia que tá lá no CEDES e fala que quando estudou era aquele mesmo material que tinha. Sim, sim, eu conheço muitas pessoas que estão no doutorado agora e dão aula, já fizeram mestrado, estão no doutorado, são mediadores no CEDERJ e estudaram com o mesmo material que estão aplicando agora. Eu conheço muita gente assim. Entendeu? É uma coisa que na minha cabeça é um pouquinho sem lógica, porque você falar pra mim que as Mas coisas sabe, não atualizadas, mas sabe o que que é? É porque a tendência é o CEDERJ acabar. Então, por isso que eles não investem em melhorias. entendi. Ó, a relação entre compactação de DNA e acessibilidade de gene é inversa e regulada, pois a compactação mais intensa do DNA em estruturas como a heterocromatina torna os genes menos acessíveis para a transcrição, enquanto uma estrutura de cromatina mais relaxada e aberta, eucromatina, aumenta a acessibilidade e permite a expressão gênica. Essa regulação é crucial para o desenvolvimento e a função celular, permitindo que as células controlem quais genes estão ativos e em determinado momento. Praticamente, o DNA altamente compactado é heterocromatina. Quando o DNA está altamente condensado, como na heterocromatina, o acesso aos fatores de transcrição e na maquinaria celular para ler os genes é bloqueado. Isso silencia a expressão desses genes, sendo fundamental para manter certos genes desligados. Em tipos celulares específicos, como genes para neurotransmissores em células de fígado. DNA menos compactado. Em contraste, a forma mais aberta e relaxada da cromatina, chamada de eucromatina, permite que as enzimas e proteínas necessárias para a transcrição acessem o DNA. Isso possibilita que os genes sejam lidos e expressos ou ativados para a produção de proteínas. Mecânica que regula essa relação. Proteínas, histonas e nucleossomos. O DNA é enrolado em torno de proteínas chamadas de histonas, formando os nucleossomos, que são os blocos de construção da cromatina. A forma como os nucleossomos se empacotam, mais ou menos, determina o nível da compactação. A compactação do DNA não está relacionada à habilidade dos genes. Quanto mais compactado o DNA, menos acessíveis são os genes. A compactação do DNA afeta apenas genes específicos. A compactação do DNA afeta somente regiões intergênicas. Eu escolheria a letra C. Quanto mais compactado o DNA, menos acessíveis são os genes. Então, quanto mais compactado o DNA, mais protegidos são os genes de qualquer mutação deletéria. Você não concorda ou você discorda? Concordo. Concorda, né? É aquele sistema do Bob. Se o teu cabelo tem enrolado do Bob, ele está protegido. Ele está protegido de qualquer alteração. Mas se você soltar o cabelo, ele vai mudar a forma ao longo do que ele vai interagir com o ar, com a umidade, com qualquer coisa que você expor seu cabelo.